E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre os sobrenomes Piovan, Capeta e Nardi. Mas antes disso, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e, claro, compartilhem o conteúdo. Se o conteúdo for relevante para vocês, provavelmente vai ser relevante também para outras pessoas. Me chamo Fernando Menegatti, estou quale del canale Lingua Amare e titesi benvenuto. E, obviamente, eu vou deixar o QR Code aqui na tela. Esse QR Code aqui, ele é o QR Code do LinguaCast. LinguaCast é um podcast meu, vocês não vão encontrar ele em nenhum outro lugar, a não ser comigo, que é uma plataforma específica do Lingua Amare, ok? Então esse aqui é um podcast que ele é todo feito em língua vêneta e você, quando faz a sua assinatura mensal aí do podcast, você recebe, entra para o grupo, recebe esse podcast 3 vezes por semana, sai, ok? Recebe esse podcast todo em língua vêneta e aí eu falo sobre toda a história dos vênetos, os doges, a Sereníssima República de Veneza, entre outras coisas, até coisas da língua, eu falo tudo mesmo, tudo em língua vêneta. Você recebe também o texto dos episódios, o texto escrito em vêneto dos episódios e também a tradução em português desses episódios aí, 3 vezes por semana, mas é preciso assinar, ele funciona por assinatura mensal, ok? Eu só libero aqui as aberturas dos episódios para vocês verem como funciona e aí depois quem tiver interessado em adquirir, então pode escanear esse QR Code e ter o acesso aí mensal do nosso LinguaCast, o primeiro e único podcast em língua vêneta, ok? Então, agora a gente vai falar do nosso primeiro sobrenome, o sobrenome é Piovan. Esse sobrenome aqui, ele é bem, digamos assim, famoso no universo vêneto, a gente tem bastante por aqui também, aqui na Serra Gaúcha, né, em Bento Gonçalves e obviamente também lá no Vêneto, eu conheço muitas pessoas, muitos amigos próximos que têm esse sobrenome, Piovan. Bem, ele pode derivar do topônimo étnico de Piove di Sacco, que é um local lá que fica em Pádua, ok? Provavelmente em Vêneto seria Piove di Sacco, alguma coisa assim. Mas o termo Piovan, o termo mesmo, Piovan, ele também foi, de fato, usado para indicar um padre, ok? Um padre, na verdade, um pároco, tá? Um padre encarregado de uma paróquia. Isso aqui a gente fala desde a Idade Média. Então, se utilizava esse termo aqui, Piovan, também para falar desse padre que era encarregado dessa paróquia, ok? Conforme um testamento vêneto de 1564. Então, se tem nesse testamento aqui, onde eles utilizam esse nome para fazer a referência ao padre que cuidava dessa paróquia. Então, o testamento de 1564 diz que os ducados ganhos por minha alma, ducados era o dinheiro deles, né, na época, lá no Vêneto, que os ducados ganhos por minha alma sejam distribuídos entre os vergonhosos pobres deste distrito por intervenção do pároco, e aí na palavra pároco eles usaram Piovan. Okay? No texto original, na palavra pároco, eles usaram Piovan. É óbvio, ele disse os vergonhosos pobres, do tipo, é vergonhoso que se tenha pobres, né? Enfim, de fato, ainda hoje no Brasil a gente tem isso, mas infelizmente. Vamos lá, então, Piovan também faz parte da língua vêneta, ou seja, eu já dei algumas hipóteses para vocês aqui, ok, da onde tenha vindo esse sobrenome, mas também faz parte da língua vêneta, é uma palavra vêneta, para definir a raiz piova. Piova, em língua vêneta, significa chuva, claro, chuva, piova, e piovan significa uma chuva grossa, uma chuva assim torrencial. Guarda que piovan que ele me vem. Então, olha só que chuva torrencial, que chuva forte que vem, ok? Piovan. Então, a gente pode pegar essas definições, essas derivações aqui, possíveis derivações, e encarar que provavelmente venha de uma dessas aqui. Eu dei 3 para vocês, provavelmente vai vir de uma dessas aqui. Beleza? O nosso próximo sobrenome é o sobrenome Capeta. Capeta é um sobrenome aqui que ele deriva de um apelido originário da palavra medieval capa, tá? Entendida como cobertura, cabeça ou manto, ou seja, próprio capa também, né? No português a gente tem essa palavra, uma capa, para colocar uma capa por cima, enfim, esse tipo de coisa. Então, portanto, essa
palavra que ela está ligada a uma vestimenta habitual do progenitor, ou seja, daquele que formou a família naquela época, que passou a ser conhecido por esse sobrenome aqui, ou também tem alguma coisa ligada ao ofício dele, né, com o que ele fazia na época. A gente sabe que os sobrenomes também têm muito com essa ligação com o ofício, com a sua profissão, com o seu trabalho. E é óbvio, né, o sobrenome original, digamos original, o primeiro, tá bom? O primeiro sobrenome que deriva Capeta de capa, tinha o primeiro sobrenome aqui era Capa, só Capa, e aí Capeta é um diminutivo, ou seja, Capeta é uma capinha, Capa é uma capa inteira, tá? Capeta, capinha. Então a gente já pode, sim, dizer que a raiz originária desse sobrenome é o sobrenome Capa, e aí depois veio o Capeta, que é o diminutivo. Um exemplo desse sobrenome encontrado em um manuscrito de 1183, muito antigo. E a pessoa carregava, digamos, a raiz desse sobrenome, que é o sobrenome Capa, se chamava Ambrosius Capa. Depois, posteriormente, acredito que começaram também as derivações como Capeta, que é um diminutivo. E o nosso último sobrenome do vídeo, portanto, se ainda não curtiu o vídeo, está esperando o quê? Curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo, tá bom? Nosso último sobrenome é o sobrenome Nardi, que também é um sobrenome bem famoso aí, principalmente aqui nos Vênetos, né? É um sobrenome bem famoso. Bem, ele deriva diretamente ou através de hipocorísticos. Aproveito para mandar um abraço também para uma aluna minha do curso de língua vêneta, foi ela que pediu, né, que faz parte da família dela esse sobrenome aqui, o sobrenome Nardi, um abraço para você. Então, ele deriva diretamente ou através de hipocorísticos, modificações ou aumentativos. Isso significa que ele vem de um nome próprio, um nome medieval. O nome medieval, Nardo. Na Idade Média existia esse nome aqui, Nardo, que, na verdade, né, ele tem sido usado desde o início da Idade Média também como um sobrenome autônomo. Ou seja, ele também tem sido usado lá desde o início, desde o começo da Idade Média como um sobrenome. Então, um sobrenome bem antigo, o sobrenome Nardo, que aí depois, é claro, né, quando a gente liga com uma família, quando a gente quer falar sobre a família, é comum que eles coloquem, que eles passem esses sobrenomes pro plural, e o plural daí fica com i no final, né, Nardi. Bom, Nardo é uma aférese de nomes como Leonardo ou Bernardo, mas só que ele deriva do germânico, da palavra hard, do germânico, que inclusive é a mesma palavra que depois foi utilizada para o inglês também, né? Hard. Que, óbvio, assim como no inglês, significa forte, corajoso, duro, né? Uma coisa, bem, significa duro, né? Mas sempre com essa intenção de se dizer que a pessoa é forte, que a pessoa é corajosa, que não é fácil de acabar com essa pessoa, que não é fácil de matar essa pessoa, né? Então a pessoa é forte e corajosa, é uma pessoa dura. Nardi, então, significa isso. Portanto, Nardi significa fortes ou corajosos, né? Bem, se você gostou desse vídeo, relembro mais uma vez, curte, compartilha, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, fica aí no canal, aproveita para ver os outros vídeos, eu vou deixar aqui, aproveitar também, deixar mais 2 vídeos na tela, que não é apenas a respeito de sobrenomes, o nosso canal aqui, mas também a gente fala de todo o universo vêneto e realmente tem saído vídeos bem interessantes sobre isso, principalmente a história vêneta, religiões ou lendas vênetas, esse tipo de coisa tem saído aqui no canal também. Bem, assim a gente acaba o nosso vídeo de hoje e vi ringrazio, na multa, strucon e tchai tchai!